Nossa conversa hoje, nós decidimos, em razão de muitos retornos que nós tivemos dos vídeos que nós temos postado, nós decidimos falar sobre uma questão que várias vezes ela chega para nós, que é: como assim? Não tem português e matemática na educação infantil? Essa pergunta várias vezes aparece para nós e nós não temos nenhuma outra forma de dizer assim, como resposta: não. Simples assim, não tem português e matemática na educação infantil. Inclusive, tem até algumas colocações de formas equivocadas, dizendo: você pega a matemática e ela está lá no espaço, tempo, quantidades e relações, que é um campo de experiência da educação infantil. Outros dizem assim: o português está lá na escuta, fala, pensamento e imaginação. Não estão. Não é isso. Os textos introdutórios da BNCC e do Currículo Referência de Minas Gerais são maravilhosos, são perfeitos e explicam muito bem esta questão. O português e a matemática vai entrar lá no 1º ao 9º, né, no ensino fundamental, lá nos componentes curriculares. Aqui na educação infantil, o português e a matemática não entra. E é isso que a gente precisa entender, essa questão de entrar ou não entrar. Nós temos 5 campos de experiência e estes 5 campos de experiência, prestem atenção, campos de experiências. Estas experiências que vão estimular a escuta das crianças, a fala, o pensamento, a imaginação, são objetivos que elas vão alcançar que vão favorecer lá na frente, na vida de português dela, lá no ensino fundamental. Não assim como no eu, no outro e o nós, nos traços, sons, cores e formas, enfim, em todos os campos de experiência, deverá ser apresentado para as crianças formas para que ela se desenvolva sabendo falar, sabendo expressar, sabendo se comunicar, conhecendo-se a partir destas interações, dessas experiências que os profissionais vão oportunizar para ela. E aí, então, lá no ensino fundamental, ela vai ter esse contato com essa escrita, que aqui na educação infantil nós vamos chamar de escrita espontânea. Então, não tem necessidade de nós ficarmos procurando formas de colocar a matemática dentro da educação infantil, porque nós vamos trabalhar, sim, com questões de matemática, mas dentro das experiências, não com um título específico que ele tenha que buscar essa representatividade do português e da matemática. Isso nós precisamos compreender com muita tranquilidade, que é a justificativa do ressignificar espaços e tempos escolares. Vocês percebam que quando nós falamos sobre essa temática, não é só apenas ressignificar o espaço e os tempos lá dentro da escola, é ressignificar a educação infantil. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento que está trazendo para nós essa necessidade de ressignificar a educação infantil. Porque percebam o seguinte, já vai para 30 dias que as nossas crianças estão em casa. E se elas estão em casa, elas estão vivenciando as mesmas coisas que todos nós estamos vivenciando. E o que mais nós estamos vivenciando? O contexto de morte, o contexto de luto. Parece muito ruim falar sobre isso na educação infantil, mas é necessário, porque as crianças estão dentro das casas. O que mais está passando na televisão? O que mais nós estamos conversando? Sobre morte, sobre assuntos que estão relacionados de quantos morreram, quantos poderão morrer, quem morreu, quem não morreu, qual região. Então esse assunto, e as crianças escutam tudo, está permeando a vida das crianças. Assim como o luto.
não necessariamente para estas mortes, porque talvez elas não tenham tido contato imediato com graças a Deus, com essas mortes que já estão acontecendo. Mas o luto da rotina, o luto da perda, o luto do diferente, e tudo, quando retornarmos, será diferente. Então, mais do que o português e a matemática nesse momento, a educação infantil precisa voltar o seu olhar para as questões socioemocionais, que é essa proposta dos campos de experiência desde o início, desde o primeiro momento que se publicou a BNCC e o currículo referência de Minas Gerais. Nós estamos falando dessa importância do currículo socioemocional, um currículo que não tem receita, é a escuta. A educação infantil precisa aprimorar a escuta, aprimorar a conversa, trazer para a educação infantil esse poder conversar, para essa criança poder argumentar, para ela ampliar os seus conhecimentos, para ela se conhecer. São competências gerais da BNCC que nós já vamos trabalhando desde a educação infantil. E esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que nós não podemos negar que ele existe, porque ele existe, a família precisa de nós para conversar com ela de estratégias do que ela pode fazer em casa que ela não sobrecarregue essa criança, mas também não deixe essa criança totalmente solta. Ou seja, a criança já estava com uma rotina na escola e de repente se corta tudo isso. Então, o que a família pode fazer enquanto esse momento que ainda está em casa, que a família também não sabe como lidar, porque a maioria das famílias, assim como nós profissionais trabalhávamos e não tínhamos tanto tempo para as nossas crianças, né? Filhos, netos, essa rotina de criança em casa todos os dias da semana, é uma rotina que nós não estávamos acostumados com ela mais. Então é um momento de que os profissionais podem auxiliar as famílias para que elas criem essas rotinas nas casas, mas numa rotina que tenha como pauta a escuta. Escutar a criança. O que a criança está sentindo de tudo isso que está acontecendo, porque nós estamos também sentindo. E essa escuta é que vai determinar o caminho que estas crianças e estas famílias poderão superar essa fase. Esse, então, é um momento que todos nós estamos sendo sujeitos desta história que no momento atual o mais importante é salvar vidas. E é aí que fica legal para conversar com as crianças, porque tem muita criança não entendendo por que ela não pode ir para a escola. E às vezes até isso passa a ser um ponto de briga na casa, porque a mãe não quer levar para a escola, porque o pai não quer levar para a escola, a avó não quer levar para a escola. E a gente então pode pegar esse momento, né? É uma oportunidade para que a criança ela aprenda questões complexas da vida. Né? É um momento de que ela pode ser colocada como um herói, como um super-herói. Nós todos somos super-heróis para as crianças, quando nós fazemos coisas boas. Então é um momento de dizer, a prioridade agora é a vida. Eu posso salvar uma pessoa, você pode salvar outra pessoa, nós podemos salvar o mundo se nós ficarmos em casa nesse momento. E aí é muito complexo, por isso eu disse essa questão de que nós precisamos refletir muito sobre a necessidade da escola conversar com a família, porque a família precisa mostrar para os filhos, ou aproveitar esse momento com os filhos, com estas crianças, de aprendizagem dessa complexidade toda, porque quando a gente diz nós temos que ficar em casa para salvar vidas, daí a criança que é muito questionadora fala, mas e aqueles que estão indo, eu não posso ir porque eles não vão salvar vidas? E aí é lindo, porque aí ele vai perceber, com a nossa ajuda do adulto, que, por exemplo, as pessoas que trabalham no caminhão de lixo são importantes. Não é só aquele que veste o terno
e é que é mais importante. Não, todos nós estamos sendo sujeitos da nossa própria história. Então todos são importantes. Os trabalhadores que passam para pegar o lixo, eles estão fazendo de tudo para cuidar da cidade, para ela ficar limpa, porque o vírus, ele não gosta de sujeira, a gente tem que lavar as mãos. Olha as relações que nós podemos fazer com as crianças, né? São questões que ele vai ouvir a televisão sobre morte e aí ele vai ouvir, e a televisão às vezes ela não tem essa sensibilidade, ela fica falando de grupo de risco, que são idosos, que são as pessoas mais doentes, e aí ele também não sabe, não entende por que a avó dele, ou o avô, ou o coleguinha que é mais doentinho do que ele. Então são questões complexas para nós, adultos, né? Se nós estamos tendo dificuldades de entender, imagina para essas crianças. Então é um momento que nós precisamos de acalmar, é um momento de refletir, é um momento de, ao invés de pensarmos lá no português e na matemática para mandar os trabalhinhos para casa, nós estreitarmos essa relação com os pais dessas crianças para falarmos sobre a importância do vínculo, para que a família possa refletir sobre as ações que elas estão fazendo hoje e que vão impactar lá no futuro. Existe uma colocação que até pelas redes sociais tem sido colocada muitas vezes e é muito interessante, dessa necessidade do planeta Terra parar. E nós estamos parando, né? E o que nós vamos tirar disso tudo? Se nós pensarmos seriamente na geração futura, que são estas crianças da educação infantil de hoje, lá no futuro, nós vamos entender que o nosso futuro será melhor. Porque se nós buscarmos a comprovação, né, o Henri Vallon, Piaget, Freud, quantos estudiosos falavam que a criança precisa de afeto, que a criança precisa do contato, que a criança precisa de brincar, que a criança precisa ouvir histórias. Se nós pensarmos então que esse momento que as crianças estão em casa, elas estão recebendo, ou talvez estão tendo a oportunidade de receber, e isso nós precisamos falar para os familiares, elas estão tendo essa oportunidade de receber esse afeto, esse carinho, e isso vai impactar lá na frente, no futuro, quando elas forem a geração que vão tocar esse país. Porque quando nós estivermos mais velhinhos, contando que em 2020 foi complexo, essa questão de estatística, essa questão política, essa questão econômica, essa questão de quantos meses nós conseguimos ficar mais ou menos tranquilos, mas depois o dinheiro começou a faltar. Nós vamos lembrar disso, mas as crianças vão lembrar de quê? Vão lembrar do afeto que elas receberam das pessoas que estavam junto com elas nesse momento. É disso que elas vão lembrar. E quando isso tudo passar, porque vai passar, nossas crianças estarão cheias de memórias afetivas, positivas, que vai com certeza contribuir para o desenvolvimento dela lá na frente. É isso que nós precisamos preocupar. Com essa questão socioemocional que as nossas crianças estão vivendo, dar esse apoio para a família também, porque a família também está precisando, e nós profissionais uns com os outros também, porque nós estamos sendo sujeitos desta mesma história que nós não sabemos ainda como que ela está acontecendo e como que vai terminar tudo isso, mas nós esperamos que seja bem. E assim como as crianças, que nós sejamos todos heróis no final dessa história.